Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Nessa manhã eu tenho um tema que, para mim, é de suma importância, porque eu considero que vai muito alinhado com o que são os pilares que a Amway tem, que a Amway, desde o início, tinha em mente e que tem a ver com ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas. Então, para mim, é importante entender uma coisa: os líderes estão a serviço da equipe. Servir é uma das características que todo líder deve ter. Servir as pessoas. John Maxwell fala sobre a liderança para servir como um dos mais importantes, porque realmente é algo integral. Quando você serve, é porque realmente você ama. Ever, um missionário, foi para a Tailândia ajudar um grupo que tinham lá, uma gente pobre. Esse homem prestava um nível de serviço muito, muito grande. E foi lá ajudar. Ficou muito tempo lá nesse lugar. E depois de uns dois meses, ele voltou. Ele queria voltar para sua casa nos Estados Unidos. Quando ele estava no aeroporto, na Tailândia, na sala de espera, de repente, ele viu que tinha um pai com 3 filhos. Os 3 filhos estavam chorando. E aí, ele de repente pensou, ok, estão chorando porque talvez estão deixando para trás alguém que veio se despedir e isso dói. Mas, quando ele se preparou para subir no avião e se sentar para descansar um pouco, porque eram 12 horas de voo no avião, o pai subiu com os 3 filhos e os 3 filhos continuavam chorando. Foram para o fundo do avião, se sentaram e as crianças continuavam chorando. As pessoas que estavam no avião, os passageiros, ficaram incomodados porque a viagem era muito longa e eles queriam descansar. E as crianças, na opinião deles, eram impertinentes porque estavam chorando. Falaram com a aeromoça e pediram, por favor, faz eles ficarem quietos porque a gente quer descansar. A aeromoça foi, falou com o pai, mas as crianças continuavam chorando. Dormiam, não choravam porque estavam dormindo, mas quando elas acordavam, voltavam a chorar. E aí, Ever decidiu ir falar com o pai. Foi até o fundo do avião e se abaixou diante do pai e aí perguntou, o que as crianças têm? O pai, com lágrimas nos olhos, respondeu, o que acontece é que a gente planejou durante muito tempo a viagem para a Tailândia. Uma viagem sonhada. A gente ficou lá por várias semanas, mas quase no final da viagem, a gente sofreu um acidente e a minha esposa morreu. Mas como se isso não bastasse, ele acrescentou, o corpo da minha esposa está no porão do avião, inerte, frio, e é por isso que os meus filhos choram. Quando Ever escutou isso, com o seu sentimento de servir, a única coisa que pôde fazer foi abraçar os 3 filhos e o pai e começar a chorar. Ele teve empatia pela família. Quantos de nós, de repente, não planejamos algo também e dá errado? Como agimos? Mas se a gente for observar a atitude do resto dos passageiros, não se interessaram em saber por que eles estavam chorando. A única coisa que interessava para eles era que eles queriam descansar. Da mesma forma, infelizmente, a gente encontra muitos líderes que não se interessam pelo que acontece com as pessoas que estão ao seu redor, porque
velam somente por seus interesses. E nós, se vocês tiverem assistido a todos os vídeos que a Amway criou, Rich e Jay Van Andel, o espírito deles era o de servir. E por isso, uma das frases que a gente repete é pessoas ajudando pessoas a ajudarem a si mesmas. Ok? Então, uma equipe é a extensão de um pensamento, de uma visão. Mas eu vou colocar dessa forma. Um líder que realmente se preocupa em servir é idôneo, comprometido, com uma convicção de coração. Não somente de palavras, de coração. Se a gente trabalhasse com o coração, as nossas equipes seriam diferentes. Por quê? Porque a gente zela para que cada um faça o que é certo. Nos interessamos por essa pessoa, deixamos de fazer coisas, colocamos nossa agenda de lado, porque a gente quer que o nosso pessoal cresça. É isso que realmente faz equipes poderosas. Se você quer vencer e criar realmente equipes poderosas, tem que incluir na sua agenda servir os demais. Mas não só isso. Deve ter empatia. Essa é uma qualidade de um líder que serve. Uma equipe é a extensão de um líder. Carlos Evans esteve nesse país no mês passado. Carlos Evans é um militar, é um soldado. Ele decidiu apoiar seu país. Ele é porto-riquenho, ok? Mora no sul de Carolina. Decidiu apoiar seu país prestando serviço como militar. Ficou 3 anos no Iraque. Depois de 3 anos, ele voltou, passou um tempo com a esposa, e aí, novamente, no seu 4º ano de serviço militar, ele foi chamado para ir lutar no Afeganistão. Antes de partir, o que Carlos Evans fez, porque sabia que era muito perigoso, foi que ele tirou uma foto da sua mão esquerda, onde ele leva a aliança de casado. E deixou a foto com a esposa, para que quando ela sentisse, de repente, saudade, sentindo falta da presença dele, pudesse ver a foto. Carlos Evans era o líder de uma equipe de 20 pessoas. O seu papel era guiar. O seu papel era ir na frente, explorando. E em um dos percursos que ele fez, que eles tiveram que fazer, ele decidiu verificar a área onde os seus soldados teriam que passar. Ele foi e fez primeiro. Ele estava verificando se não tinha bombas caseiras, nada que chamasse atenção, porque poderiam ser vestígios de uma bomba. No entanto, quando ele estava caminhando, de repente, algo explodiu. E ele ficou no meio da explosão. Ele não ouviu nada e não se lembrava de nada. Tudo foi... Nesse momento, ele praticamente perdeu os sentidos. Mas quando ele os recuperou, a sua equipe estava ao seu redor. A sua equipe era quem agora ia ajudar ele. Tinha 2 médicos, ele estava sangrando, e para que não tivesse uma hemorragia, um dos médicos tocou em um lugar, segurou tudo que tinha na corrente sanguínea e ele começou a sentir dores terríveis. Quando se deu conta, tinha perdido os membros inferiores, as pernas e o seu braço esquerdo, onde tinha aliança. O que vocês acham que ele sentia, Carlos Evans? Lutar por seu país, defender uma equipe, defender o seu povo e acabar nessas condições. A diferença entre uma pessoa média e os vencedores é o conceito que tem do fracasso e como o enfrentam.
Carlos Evans poderia ter sido, para o resto da vida, um amargurado. Por quê? Porque perdeu praticamente parte do corpo. Mas hoje em dia, Carlos Evans, quando vocês o virem, já foi a diferentes países, subindo nos palcos, para inspirar as pessoas, a fazer com que acreditem que vale a pena continuar vivendo, que vale a pena continuar trabalhando, mesmo em situações como essa. A gente tem que sentir essas mesmas coisas. Mas esse homem, quando chegou, ele foi na nossa igreja e, acreditem, foi uma coisa impressionante. Quando você via ele percorrer todo o corredor, arrastando a barra da calça, dando ânimo para você, a gente chorando, talvez com problemas muito menores, mas ele hoje em dia já percorreu lugares que nunca tinha pensado na vida. Porque o propósito dele é esse hoje em dia. E ele soube entender isso. Carlos Evans esteve com a polícia, foi falar para a polícia no Panamá. E acredite, as pessoas ficaram impressionadas. A mensagem que ele levou foi uma mensagem para que trabalhem realmente pelo país como se deve. Muitos dos fracassos na vida são sofridos por pessoas que não perceberam o quanto estavam perto do sucesso quando decidiram se dar por vencidas. Cada um de nós aqui se propôs metas, ok? E, quem sabe, não foram alcançadas em agosto. Alguns se sentem fracassados porque não conseguiram. Se sentem constrangidos, talvez tenham se dado por vencidos. Mas eu quero que vocês se lembrem neste dia de hoje que Carlos Evans, depois de perder quase metade do seu corpo, não se deu por vencido. Então você não tem nenhuma justificativa, nenhuma desculpa para se dar por vencido e não pegar de novo essa meta e continuar trabalhando para mudar seu resultado neste ano. Esse é o seu compromisso. A linha entre o fracasso e o sucesso é tão fina que raramente nos damos conta quando atravessamos. Você tem que ter isso muito claro, porque muitas vezes você está quase saindo de uma situação apertada e dura, mas se dá por vencido, quando só faltava um pouquinho. É muito fina essa linha. Mas o que prevalece é a persistência que tem que manter, a consistência em fazer o que precisa fazer para conseguir cruzar essa linha e passar de um fracassado a um vitorioso. Isso é o que devemos aspirar todos. Vocês estão prontos para transformar o seu fracasso em vitória? Quantos aqui realmente acreditam que o que até agora não conseguiram podem transformar em uma vitória? Todos temos essa capacidade. E quero que gravem na sua mente a figura de Carlos Evans. Toda vez que vocês sentirem que estão passando pela pior coisa do mundo, porque muitas vezes, como dizia ontem Santos Ribas, achamos que temos problemas, mas quando nos damos conta que o do lado tem problemas grandes de verdade, então temos que ser responsáveis e dizer, definitivamente sou irresponsável. Digo isso por mim também, porque muitas vezes não fazemos o que temos que fazer para ter os resultados. Porque nos acomodamos, porque ficamos no conforto. O conforto não deixa você sair do lugar. Você tem que ser ousado para ir mais longe. E nesse negócio, precisamos ser ousados. Carlos Evans, em sua trajetória, pergunta às pessoas, qual é a sua desculpa? John Maxwell nos dá 7 pontos que ele chama de habilidades necessárias para transformar os fracassos em vitórias. O primeiro diz que os vencedores rejeitam a rejeição. Não aceitam
ok? Não aceitam que não podem conseguir as coisas. Os vencedores sabem que podem conseguir as coisas apesar das dificuldades. John Maxwell diz também que os vencedores veem o fracasso como algo temporário. Infelizmente, muitas vezes, nós, os pequenos fracassos que temos, guardamos eles em um baú. E tiramos eles de vez em quando. E isso nos permite dar as justificativas e as desculpas para não avançar. Mas nesta manhã, você tem que se lembrar que cada situação na sua vida é simplesmente um passo para chegar ao que você quer conseguir. É parte do processo que você tem que passar. Todos nós temos um processo. Todos. E esses processos têm passos. E tudo o que acontece é temporário. Os vencedores veem o fracasso como acontecimentos isolados. Muita gente diz, o que acontece é que quando eu comecei no negócio Amway, aconteceu isso e aconteceu aquilo. Não sei se já ouviram isso, mas eles vêm com essa desculpa. Me aconteceu isso. Quero que saibam algo. O que acontece na sua vida vai acontecer, quer esteja ou não na Amway. Mas a diferença é a seguinte, se você estiver na Amway, tem um sistema educativo que vai ajudar a mudar a sua mente, alimentar você com informação positiva, e isso vai fazer as coisas serem totalmente diferentes do que se não tivesse nesse negócio. Porque temos um sistema educativo que nos ensina a mudar essa mentalidade e a ter inteligência emocional para agir em situações como essas. Os vencedores, ou os ganhadores são realistas em suas expectativas. E aqui quero que vocês entendam algo muito importante. Ser realista significa que quando você se colocar metas, elas têm que ser realistas. Se você quiser, nesse período, chegar a se qualificar como 21% prata e não se qualificou a 9%, quero que tenha claro que precisa ser realista. Você tem que chegar, são 9, 12, 15, 18 e 21. Por quê? Porque muita gente, inclusive, diz, quero ser diamante. Mas no caminho, nem sequer chega a 9%. Isso é ser irresponsável, porque você não está sendo realista com o que você precisa fazer. Os seus resultados realmente vão demonstrar o que você é. Temos que ser realistas, todos. As metas são progressivas. Se você disser para mim que vai chegar no mês que vem a prata e está em 9% e você vem trabalhando já há 6 meses, isso é realista? Não. Então, eu aconselho que vocês sejam realistas quando se propuserem metas. Se querem ser exigentes, podem ser exigentes, mas dentro do que é real, não de forma ambígua, porque muitas vezes somos ambíguos ao definir metas. Os vencedores se concentram no que podem fazer, não no que não podem fazer. Se você começar a inventar coisas, não vai conseguir. Concentre-se no que você sabe fazer, no que leva você realmente a alcançar a meta que está definindo. Os vencedores variam de estratégia. Se até o dia de hoje você fez coisas que não levaram aonde você queria, Fidel sempre diz, uma citação que é de Albert Einstein, loucura é fazer a mesma coisa. Você vai ter os mesmos resultados, então precisa mudar as estratégias. Ok? Os vencedores sempre insistem. Olhem. Ok? Então, Carlos Evans pergunta a você, qual é a sua desculpa? Examine o que você está fazendo. E pergunte-se se você realmente tem desculpas para não obter os resultados que você se propôs. Ou será que você está se sentindo confortável com o que fez e acha que só até aí é bom chegar? Todos os palestrantes falaram do quanto esse projeto é ambicioso.
E a ambição, não estamos falando dessa ambição desmedida e ruim, mas sim de entender que o negócio pode oferecer a você realmente o que ele é. Um negócio, algo grande, algo a longo prazo, algo para os seus filhos, algo que realmente mude a sua vida, que o seu nível de vida se amplie para uma outra dimensão, que você tenha qualidade de vida. Qual é a sua desculpa para não dar à sua família o que ela precisa? Para não dar aos seus filhos o que eles precisam? Você não pode continuar trabalhando pequeno. Esse negócio é para trabalhar de forma grande. E quando eu digo grande, é grande. E vou encerrar com isso. Carlos Evans diz: não preciso de pernas para me mover. Preciso de fé para me mover. E digo para você, você tem pernas, mas não quer se mover. Do que você precisa? Fé no que você pode conseguir, de que vai chegar muito mais longe, porque realmente se você se mexer, a única coisa que você vai conseguir é alcançar e chegar ao próximo nível. E esta manhã eu quero deixar vocês com este slide. Você precisa ter fé para se mover e chegar ao próximo nível. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!